boa noite. Um avião monomotor que prestava serviços de publicidade caiu hoje no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto milhares de pessoas estavam na praia. O piloto, identificado como Luiz Ricardo Leite de Amorim, morreu. E ele tinha 40 anos. Essas imagens foram gravadas por câmeras instaladas na orla. É possível ver o momento exato em que o avião se choca com a água. Repare que a aeronave cai com o bico apontado para o mar e em poucos segundos afunda. Eu vi o avião caindo, né? Eu já estava voando meio baixo e quando vimos ele estava caindo já. Caiu de bico, deu um estouro bem forte e assustamos, né? Ele veio de lá. Aí eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele começou a rodar e caiu na água. Ele não explodiu, ele só caiu na água, aí veio já diz que de lá pra cá e ele pegou e afundou. Este outro ângulo mostra quando o monomotor começa a perder altitude em meio a um dos principais cartões postais do Rio. A aeronave prestava serviço para uma empresa de publicidade e por conta disso tinha uma faixa presa na cauda para fazer a divulgação de uma marca. Meu filho falou lá para o avião caindo, aí quando eu olhei ele já caiu, bateu na água e já bateu afundando e desceu muito rápido, não demorou um minuto ele já afundou. A aeronave caiu aqui nesse trecho da praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Foram horas de trabalho até os bombeiros conseguirem localizar a vítima. Os militares fizeram buscas no mar com motos aquáticas, embarcações de diferentes tamanhos, drones, mergulhadores e helicópteros. No meio da tarde, os agentes encontraram o corpo do piloto que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. De acordo com informações de profissionais que atuam no local de onde partiu o avião, somente o piloto estava a bordo. O responsável por conduzir a aeronave era experiente, segundo autoridades, mas esse seria o primeiro voo dele na empresa. A aeronave foi localizada no mar e a retirada dos destroços deve ser feita ao longo dos próximos dias. O certificado de verificação de aeronavegabilidade do avião envolvido no incidente estava em dia. O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, esteve em Copacabana e investiga a ocorrência. Só a investigação conduzida pelas autoridades vai dizer o que realmente aconteceu nesse acidente. Mas dá para perceber pelas imagens que a aeronave teve algum tipo de pane, alguma dificuldade para manter o voo, provavelmente uma pane de motor ou no seu sistema de controle. Hoje é sábado, 27 de dezembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Em mais um dia de calorão, chuva de granizo atinge a Grande São Paulo, causa transtornos e deixa mais de 170 mil famílias sem luz. 11 pessoas morrem em acidente envolvendo 2 carros no sul da Bahia. Lancha pega fogo e deixa pelo menos 5 feridos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Silvinei Vasquez chega a Brasília e ficará preso na unidade militar do complexo da Papuda, a Papudinha. Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal foi preso no Paraguai durante frustrada tentativa de fuga. Ministro Alexandre de Moraes cita Silvinei e Alexandre Ramagem para determinar prisão domiciliar de 10 condenados pela tentativa de golpe. Um está foragido. E nos Estados Unidos, nevasca cancela milhares de voos e deixa Nova York em estado de emergência. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais essa edição do SBT Brasil. Vamos juntos! E mais um dia de calor forte em boa parte do país. Em São Paulo, a alta temperatura fez muita gente correr para se refrescar em praias ou represas. Mas é aí que mora o perigo, né? Precisamos ter muita atenção com os afogamentos. Um momento de alegria que pode virar uma tragédia. É só o sol aparecer que todo mundo corre para a água. Represa cheia, criançada solta, gente animada e o alívio do calor que parece não dar trégua. Aproveitar essa beleza, o sol,
Uma água maravilhosa, gelada, o pessoal humano aqui, ó, cheio de gente. Tem que vir, tem que procurar alguma coisa, ou represa ou praia, tem que ter água para poder se refrescar. Mas é justamente nesses momentos que o perigo pode aparecer. Segundo dados do Ministério da Saúde, em média 16 pessoas morrem afogadas todos os dias no país. São cerca de 5.700 mortes por ano. Entre 2010 e 2023, mais de 71 mil brasileiros perderam a vida dessa forma. Entre crianças de 1 a 4 anos, o afogamento é a segunda principal causa de morte. Em Ponta Grossa, no Paraná, uma criança de apenas 5 anos se afogou em uma piscina durante uma festa em família no dia de Natal. O menino foi reanimado por policiais rodoviários federais e socorristas de uma concessionária da rodovia. O estado de saúde é considerado grave e os dados confirmam: crianças e adolescentes são as principais vítimas. Entre 2010 e 2023, foram mais de 5.800 mortes de crianças e 12.600 entre 10 e 19 anos. E, de fato, a maioria dos acidentes acontece em momentos comuns, durante uma festa, um churrasco, uma confraternização em família. Basta apenas uma distração. E para evitar que o pior aconteça, a palavra-chave é prevenção. E ela começa com atenção constante, principalmente quando há criança perto da água. É atenção 100% na criança a todo momento, não deixar que ela se aventure em locais desconhecidos, estar sempre atento aos movimentos dela e não permitir que elas fiquem sozinhas próximos à represa. Desde o primeiro dia de verão, a Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, intensificou a patrulha de verão em Riacho Grande e também nas margens da represa Billings. O patrulhamento é feito a pé, por motos, embarcações e com base comunitária móvel. E os pais sabem, neste verão a dica é simples, mas essencial. Diversão e cuidado precisam andar juntos, porque na água, 1 segundo de distração pode custar uma vida. Ficar perto de nós, não se afastar da gente, né? De pai, mãe e tudo, principalmente essa pequena, né? Durante a reportagem, nossa equipe flagrou um adulto pilotando uma moto aquática com uma criança, aparentemente menor de 7 anos, em uma posição errada, na frente, o que é proibido pela Marinha do Brasil, um perigo anunciado. A Guarda Municipal afirma que os adultos precisam ter cuidados, principalmente evitar o alto consumo de álcool antes de entrar em rios ou represas e não mergulhar em locais desconhecidos. O uso da bebida alcoólica, infelizmente, ela é algo que é o fator primordial para essas incidências de afogamento. A moderação sempre é a palavra-chave, né? Vamos moderar, vamos estar atentos, vamos nos hidratar de uma outra forma, né? Não precisa necessariamente fazer o uso da bebida alcoólica, né? Claro, né? E ó, depois do calorão de hoje, adivinha, veio temporal. Uma forte chuva deixou a cidade de São Paulo sob estado de atenção. Ruas ficaram alagadas, árvores caíram e voltou a faltar luz em algumas regiões. Então nós vamos falar ao vivo com o repórter Murilo Rincon, que está na zona oeste da capital paulista. E, Murilo, eu sei que uma linha de trem foi inclusive atingida e uma pessoa ficou ferida. Conta pra gente quais são as informações de momento que você tem. Uma boa noite para você. Bem-vindo. Ao longo das próximas horas, mas até o momento, sim. Boa noite, Simone. Boa noite para todo mundo ligado aqui com a gente no SBT Brasil. Exatamente, isso aconteceu agora há pouco. Uma árvore acabou atingindo uma estrutura metálica da linha 8 Diamante da Via Mobilidade e caiu sobre um veículo. O motorista, um homem de 40 anos, ficou gravemente ferido, mas foi felizmente resgatado ainda consciente e encaminhado para o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde passa por atendimento médico. Foi exatamente a força da chuva e também do vento forte que acabou atingindo essa estrutura metálica e derrubando toda essa estrutura em cima do veículo. O trem que passava por aqui, inclusive, foi rebocado até a próxima estação, onde os passageiros conseguiram desembarcar com segurança. Mas a operação, neste momento, já foi normalizada. Essa chuva que atingiu São Paulo provocou vários estragos em muitas regiões da capital paulista. Algumas delas, inclusive, registraram até chuva de granizo. De acordo com a Enel, mais de 170 mil imóveis chegaram
chegaram a ficar sem energia elétrica na Grande São Paulo. Nesse momento, são apenas 136 mil. O Corpo de Bombeiros informa que foram registradas 111 ocorrências de quedas de árvores. 2 desabamentos também foram registrados e 7 pontos de enchentes até este momento. Mas esses são os dados, Simone, que vão sendo atualizados a todo instante. A gente segue por aqui acompanhando o trabalho de retirada e também a normalização do trecho por aqui, e qualquer novidade sobre a atualização do estado de saúde, inclusive desse motorista, a gente volta a informar o nosso telespectador. Volto com você. Ok, Murilo, muito obrigada. 136 mil imóveis ainda sem luz é muita coisa. Imagina o calor que as pessoas estão passando sem poder ligar um ventilador, um ar-condicionado, gera falta de água, ou seja, 136 mil imóveis sem luz é muita coisa. E recentemente a gente já teve isso de novo, ou seja, é um problema que até agora não se resolveu aqui na região metropolitana de São Paulo e em outras regiões do estado de São Paulo. Bom, como você viu, a chuva veio mesmo forte em São Paulo. Mas em meio a essa onda de calor dos últimos dias, moradores da Grande São Paulo, como eu acabei de mencionar, reclamam de falta d'água. Segundo a concessionária, a Sabesp, as altas temperaturas fizeram o consumo subir 60% na região metropolitana. A conta está paga e a torneira seca. A pia cheia de louça e o galão de água quase vazio. Dona Marta tem um filho cadeirante, o que deixa a situação ainda mais complicada. Eu estou nessa situação, sem água nenhuma, há 2 semanas. Dependendo de buscar água na casa da minha irmã, para água de chuva, para jogar dentro de um banheiro, fazer uma limpeza básica dentro da casa, é nessa circunstância. Em Osasco, na Grande São Paulo, a falta de água é rotina para alguns moradores. No banheiro da casa da Gabriele até sai um pouco de água, mas é assim, ó, bem fraquinha. O chuveiro está aberto aqui no máximo, como a gente pode ver. O problema é que falta pressão para encher a caixa d'água. E é com esse gota a gota que a Gabriele precisa se virar para atender às necessidades do dia a dia da família. Gabriele diz que a Sabesp não responde às reclamações. A gente aciona eles pelo WhatsApp, por telefone, ouvidoria, não tem resposta. E a última vez que nós acionamos, tentando falar com eles, falou que não podia abrir outro protocolo porque já tinha um protocolo em aberto que estava em tratativa. Então é assim, espera, senta e espera. Os números não deixam dúvida. A crise hídrica já é uma realidade em São Paulo. O sistema integrado que abrange os 7 mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo está operando com 26% da capacidade. Os 2 principais, o Alto Tietê e o Cantareira, operam com 20%. E o consumo de água segue aumentando com a onda de calor dos últimos dias. Na região metropolitana, a alta foi de 60%. Desde agosto, por determinação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a Sabesp passou a diminuir a pressão da água durante 8 horas, no período noturno. Mas o diretor da Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente ressalta que o plano de contingência deve ser ampliado ainda mais. Acredito que nos próximos meses aí pode ser que realmente ocorra, né? Se não tiver aí uma campanha forte, aí, principalmente de conscientização da população, né? Mas para quem está sem água, o único sentimento é o de urgência. Desumano, passamos o Natal nessas condições e será que vamos passar o Ano Novo também? Em nota, o governo de São Paulo informou que acompanha a situação dos reservatórios e dos recursos hídricos de uma forma contínua e que a redução da pressão da água fora dos horários de maior consumo permitiu economizar até 15 de dezembro mais de 57 bilhões de litros, que é o volume equivalente ao consumo de 10 milhões de pessoas durante um mês. Quanto à falta d'água em Osasco, que nós apresentamos na reportagem, a Sabesp informa que enviou uma equipe ao local para verificar se o caso é de responsabilidade da companhia. Mas ao longo de todo o mês de dezembro, você acompanhou aqui no SBT Brasil reportagens mostrando a situação do sul do país após a passagem de 2 tornados pela região. Diversas cidades ficaram destruídas. E especialistas alertam
Esse tipo de fenômeno deve ser cada vez mais comum. 8 de dezembro, 80 casas ficaram destruídas em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Até uma vinícola foi atingida. 23 de dezembro, também na Serra Gaúcha. 20 casas foram destruídas em Vila Rica, no interior de Farroupilha. Os ventos foram tão fortes que uma escola teve todo o telhado arrancado. Deu um estrondo assim e começou um vento forte. Todo mundo entrou em pânico, né? Porque foi uma coisa diferente, não era um temporal normal, né? Tudo causado por tornados com ventos que ultrapassaram 100 km por hora. O fenômeno se forma quando correntes de ar frio e quente se encontram e entram em rotação. Por ser isolado, é difícil de prever, mas as nuvens de tempestade costumam ser uma pista. Um sistema completamente atípico para início de verão, que é um bloqueio no centro do país e instabilidade, a umidade toda retida aqui no sul. Traz uma condição de realmente maior severidade dos fenômenos e com maior frequência de tornados. A impressão é de que o sul do país lida com diversos fenômenos atmosféricos ao mesmo tempo. E é verdade. A meteorologia ainda não tem uma estatística da quantidade de tornados que ocorrem na região. Mas essas instabilidades estão cada vez mais comuns e mais eventos podem acontecer. Na Universidade Federal de Santa Maria, um grupo de pesquisadores se dedica a acompanhar os tornados e até um documentário já foi produzido. O estudo é o primeiro passo para o monitoramento dos tornados no sul do Brasil. Quando a gente realiza essa caçada, a gente, além de estar fazendo a documentação ali visual, a gente também está fazendo a documentação científica de que ocorreu aquele lugar, que isso vai validar a nossa previsão ali meteorológica que foi realizado. E além disso, ainda vai validar os dados de modelo. Além do clima temperado, que favorece a formação de nuvens de tempestade, os estados lidam agora com um novo agravante climático, o aquecimento global. Segundo essa meteorologista, as regiões do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o oeste do Paraná são as mais vulneráveis. Quanto mais calor, o calor é combustível para formar esse tempo severo, então é uma componente importante dentro desse contexto de formação de episódios de chuva extrema com enxurradas, inundações que têm sido mais frequentes e também com risco de alta incidência de raios, ocorrências de granizo de variados tamanhos que não eram tão comuns. Uma lancha explodiu em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. 5 pessoas ficaram feridas. Esse vídeo que você vê mostra o momento da explosão. As vítimas são 2 mulheres e 3 homens com idades entre 13 e 29 anos. Todas as pessoas sofreram queimaduras de 2º grau e foram socorridas. Algumas permanecem internadas. As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. Na Bahia, pelo menos 11 pessoas morreram na colisão entre 2 carros. O acidente aconteceu na BR-101, na altura do município de Mucuri, no extremo sul baiano. De acordo com a polícia, os veículos bateram de frente e pegaram fogo. Algumas vítimas ficaram presas às ferragens. As causas da colisão ainda são investigadas. A rodovia teve que ser parcialmente interditada, mas já foi liberada. Álcool e direção. Uma combinação fatal, né? Todo mundo sabe as consequências de dirigir embriagado. Só que, mesmo assim, o número de infrações de motoristas sob efeito de álcool está aumentando e beira os 70 mil desde o começo de 2025. E agora, no final do ano, é bom a gente redobrar o recado de que isso não pode ser feito. Hoje, é o filho de 12 anos que ajuda Murilo a se alimentar e a se vestir. Ele foi atropelado e perdeu uma perna e um braço. Em agosto, o motorista particular usava uma bicicleta para chegar ao trabalho e foi atingido por um carro conduzido por uma mulher que já tinha sido presa em 2015 por dirigir embriagada. Desta vez, ela não fez o teste do bafômetro, mas no carro dela foram encontradas garrafas de cerveja vazias, além de cogumelos e um pó branco que a perícia confirmou ser cocaína. Até hoje, a motorista não foi julgada e Murilo está passando por dificuldades. Eu nem sei ainda praticamente a gravidade disso na justiça, mas eu sei que ela, praticamente acabou com a minha vida inteira, né? Porque eu tô aqui conversando, respirando, que não acabou. Isso aqui, ó, é o que mais dói. A mente, sabe? Machuca de verdade.
falta alimentação. Então, nosso pedido de cesta básica também foi indeferido. Então, hoje ele está sem renda, sem trabalho, com o filho de 12 anos, que é quem o ajuda, na verdade, né? Então, os papéis se inverteram. Hoje é o filho de 12 anos que cuida do pai. Os números mostram que as infrações por dirigir sob o efeito de álcool só aumentam e fazem cada vez mais vítimas. De janeiro a outubro deste ano, foram mais de 68.500 infrações, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, um aumento de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E a preocupação cresce com a aproximação das festas de final de ano, das confraternizações das empresas e a falta de responsabilidade de quem bebe e dirige. Um motorista embriagado deu carona para 4 jovens voltando de uma festa. Ele perdeu o controle do carro e caiu num córrego numa alça de acesso da rodovia dos Imigrantes em São Vicente, litoral paulista. 3 das jovens morreram. Segundo este capitão da PM de São Paulo, mesmo com o risco de tirar a vida de outras pessoas, muita gente dirige embriagada por conta da falsa sensação de impunidade. Muitos desses condutores aí, eles acreditam que eles nunca vão ser pegos pela fiscalização, né? Às vezes eles têm aquela impressão de que, né, hoje eu vou beber tranquilo, por aqui próximo não tem nenhum ponto, tal. Só que, sempre lembrando, diariamente essas operações blitz da lei seca em pontos estratégicos da capital, né? Muitas vezes esse condutor ele acha que ele não vai ser fiscalizado, um dia ele vai ser surpreendido. Para a mãe de Murilo, o mínimo que a causadora do acidente deveria fazer seria ajudar o filho dela, pois a vida da família toda foi transformada. Uma pessoa dessa atropelou meu filho, não sabe a dor que eu sinto, que eu senti. Um menino ativo que vai para lá, vai para cá. Olha o monte de remédio que ele toma. E uma pessoa dessa, no seu som consciente, será que o dinheiro dela todo, ela dorme? Não dorme. E olha, o perigo não está só no motorista que já está embriagado. Tem gente que acha que bebendo um pouquinho não vai ter problema nenhum. Tem sim, porque os nossos sentidos já ficam alterados. Portanto, se você sabe que vai ter que dirigir, não beba, né? Agora sim, eu vou voltar com a repórter Juliana Tourinho, ela que está lá no terminal rodoviário do Jabaquara. Como a gente disse, é o terminal de onde saem os ônibus que vão em direção às praias da Baixada Santista. Juliana, agora sim com o áudio restabelecido, nosso sinal está ótimo. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. O movimento agora aqui no terminal rodoviário está bem tranquilo, viu? Mas estamos aqui desde cedo acompanhando o fluxo de passageiros e mais cedo estava bem intenso. A previsão é que cerca de 1.300.000 passageiros passem aqui no terminal de Jabaquara, no terminal do Tietê e também da Barra Funda, de acordo com a Socicam, que é a empresa que administra os 3 terminais. Nós temos aí 3.180 ônibus extras que estarão disponíveis aí para o público, 375 mil embarques estão previstos de hoje até o dia 31 de dezembro e vale também reforçar, Simone, que esse é o período de maior fluxo, viu? Começando hoje, 27 de dezembro e terminando no dia 5 de janeiro. A gente observa agora a movimentação aqui no terminal tranquila. É importante também a gente frisar que tem que chegar com antecedência, porque como o fluxo durante o dia é muito forte, chegue sempre com 1 hora de antecedência, traga seu documento com foto, para que nada dê errado nessa viagem agora de fim de ano para você. A gente vai seguindo daqui acompanhando a movimentação, Simone. A qualquer momento eu te chamo de volta, tá? Ótimo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, chegou a Brasília neste sábado após ser preso no Paraguai, para onde ele fugiu para não cumprir pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu te convido aí agora para a Capital Federal comigo. Lá está a repórter Suane Guerreiro. Uma boa noite para você, Suane. Bom, o Silvinei, ele já está no complexo da Papuda e não é exatamente onde a defesa dele gostaria que ele, agora, a partir de agora, cumprisse pena, né?
Exatamente, Simone. Muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Ainda durante a tarde, Silvinei Vasquez foi levado pela Polícia Federal a uma ala específica da Papuda, conhecida como Papudinha, que costuma receber militares e autoridades. Mas a defesa do ex-diretor-geral da PRF pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ele cumpra essa prisão em Florianópolis ou na cidade de São José, ambas em Santa Catarina. O documento destaca que Silvinei possui vínculos familiares, sociais e também de trabalho no Estado e que isso ajudaria a manter a integridade física e psicológica dele. Silvinei desembarcou no início da tarde aqui na capital federal depois de ter sido preso e entregue pelas autoridades paraguaias. Vamos ver os detalhes na reportagem. Silvinei Vasquez decolou de Foz do Iguaçu, no Paraná, em uma aeronave da Polícia Federal por volta das 10h20 da manhã de sábado e desembarcou na capital federal no início da tarde. O ex-diretor da PRF foi conduzido por agentes até a Superintendência da Polícia Federal para passar por exames de corpo de delito e logo depois foi levado para o complexo penitenciário da Papuda. Antes de embarcar para Brasília, Silvinei passou a noite desta sexta na sede da PF em Foz do Iguaçu. Ele foi preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, depois de romper a tornozeleira eletrônica e tentar embarcar para El Salvador, na América Central, com um passaporte de um cidadão paraguaio de nome Júlio Eduardo. O governo do Paraguai decidiu expulsar Silvinei Vasquez por ter ingressado clandestinamente no país. O ex-diretor da PRF foi entregue às autoridades brasileiras na fronteira, para onde foi levado algemado e encapuzado. O STF determinou a prisão preventiva de Silvinei, que foi condenado a mais de 24 anos de prisão por 5 crimes, entre eles o de tentativa de golpe de Estado. Ele estava solto, pois ainda cabe recurso ao resultado do julgamento. A fuga de Silvinei gerou um alerta no Supremo Tribunal Federal em relação a outros condenados do julgamento da tentativa de golpe de Estado. E logo na manhã deste sábado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal cumprisse 10 mandados de prisão domiciliar em diferentes estados do país contra integrantes dos núcleos 2, 3 e 4 dessa ação penal, mesmo antes do chamado trânsito em julgado, quando não há mais como recorrer da decisão. Um dos alvos da operação foi Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 21 anos de prisão. O advogado dele questionou a medida. Nenhum fato concreto atribuído a Felipe Martins está na decisão a justificar essa prisão domiciliar. Não tem nenhum comportamento do Felipe Martins que necessite o agravamento das cautelares. O que Felipe Martins tem a ver com a suposta tentativa de fuga de outro corréu? As medidas cautelares também valem para Ailton Barros, Marília Alencar, Giancarlo Gomes, Ângelo Denicoli, Fabrício Moreira, Guilherme Marques Almeida, Sérgio Cavalieri, Bernardo Romão e Carlos César Moretson. O último, que é presidente do Instituto Voto Legal e produziu relatórios desacreditando as urnas eletrônicas, não foi localizado pela Polícia Federal e é considerado foragido. Os alvos da operação deste sábado devem seguir uma série de restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilizar as redes sociais, manter contato com outros investigados e receber visitas, além da entrega dos passaportes e suspensão de registros e autorizações para porte de armas. Em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas, o Supremo pode decretar a imediata prisão preventiva.
A defesa de Carlos Morretson disse que o cliente mudou o endereço, que a Polícia Federal foi informada e que, por hora, não vai mais se manifestar. O advogado de Fabrício Bastos chamou a decisão de arbitrária. Afirmou que o cliente sempre colaborou com a Justiça e que ele não oferece risco de fuga. As defesas de Ângelo De Nicoli e de Marília Alencar informaram que não vão se manifestar sobre a questão. E nós tentamos contato com os demais citados e ainda aguardamos o retorno. Ainda sobre esse assunto, a analista de política do SBT News, a Basília Rodrigues, que você já vê aqui, chega agora ao SBT Brasil para a gente conversar sobre os desdobramentos desse caso. Basília, uma boa noite para você. Nós vimos ali o advogado reclamando que é como se o cliente dele fosse pagar o pato pelo que os outros fizeram. Eu te pergunto, esse mesmo raciocínio não pode embasar um fortalecimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação, por exemplo, a outros condenados, no sentido de que alguns estão presos, então não terão o benefício da prisão domiciliar, por exemplo, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por considerar que se esses aí tentaram fugir ou alguns até conseguiram, os outros também vão tentar? Olha, o que Silvinei Vasquez fez pegou mal para ele e para todos os outros condenados, Simone. Esta percepção de ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas pela decisão que a gente tem divulgado do ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator do caso. Muito boa noite para você, a todos os espectadores aqui no SBT, para entender um pouco mais a política. O ministro Moraes, mais cedo, decretou estes mandados de prisão domiciliar e uma série de medidas restritivas, como o uso da tornozeleira, dizendo o seguinte, que está tomando essa decisão devido ao término do julgamento do mérito da presente ação penal da tentativa de golpe e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao 8 de janeiro. Então, para o ministro, estas fugas já não são coisa só de um ou outro condenado ou possível condenado pela tentativa de golpe no país. Virou mesmo um método do que ele classifica, e o Supremo entendeu assim, de organização criminosa. Nesta decisão, ele cita como exemplo, pelas novas medidas de prisão domiciliar, a fuga de Silvinei Vasquez, a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez, e também cita outros nomes, como o do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. No cenário fático, é isso que temos, mas levando em consideração os próximos passos, o ministro demonstra que vai seguir fechando o cerco sobre os condenados pelo 8 de janeiro, mesmo antes do chamado trânsito em julgado, quando não tem mais conversa mesmo com a Justiça, nenhum tipo de recurso pode ser apresentado. Olha que interessante, nesta decisão aqui, em que ele fala da prisão em casa, medida de prisão domiciliar, o ministro afirma, Simone, que poderia até mesmo, levando em consideração tantos indícios de que eles estão trabalhando não individualmente, mas no coletivo para fugir do Brasil, poderia decretar prisão preventiva quando não tem prazo de acabar, até mesmo antes do chamado trânsito em julgado. A gente ainda tem muito para saber, entender sobre a fuga de Silvinei Vasquez. Ele que conseguiu deixar o Brasil e só foi interceptado mesmo pelas autoridades paraguaias quando tentava pegar um voo no aeroporto em Assunção, se passando por outra pessoa, com todo aquele enredo em que apresentou até um passaporte falso e contando uma história de que sofria de câncer. Estas informações na audiência de custódia, né, a sessão que ele teve ali com a Justiça antes de ir para a prisão, estas questões não foram levantadas. Era mais uma audiência para saber como foi o momento da prisão e não o momento da fuga. Eu falei agora há pouco com o advogado de Silvinei Vasquez. Qual o entendimento disso? Que ele vai ser chamado para depor novamente. Como foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele conhecia o sistema por dentro e uma das
questões que será feita é saber se ele foi ajudado por alguém para deixar o Brasil. Só para terminar, Simone, eu falei com um ministro do STF, perguntei qual a sua avaliação sobre essas novas decisões de Moraes e um dos magistrados me disse: estamos assistindo o movimento dos mortos, se referindo assim a esse desfecho da história. Simone? Ok, Basília, muito obrigada. A documentação era falsa, o laudo médico era falso, a única verdade que tinha ali com o Silvinei era o pitbull que ele tinha levado com ele. Muito obrigada, uma boa noite para você. E foi enterrado hoje o corpo da passageira esfaqueada numa plataforma do BRT na zona norte do Rio de Janeiro. Priscila da Silva Almeida estava no interior do veículo quando os 3 criminosos anunciaram o assalto. Imagens de câmeras de segurança mostram um deles puxando a bolsa dela e saindo com os comparsas do veículo. A mulher seguiu os bandidos e, no momento em que pisou na plataforma, foi atacada com uma faca. Priscila chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes ainda não foram identificados. E agora eu vou te contar sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em Brasília após passar por uma cirurgia de hérnia no Natal. Hoje, o ex-presidente passou por um segundo procedimento e, dessa vez, para controlar as crises de soluço. Segundo a equipe médica, Jair Bolsonaro teve uma crise de soluços na madrugada de sexta para sábado e então passou por um procedimento com duração de cerca de 1 hora para reverter esse quadro. Trata-se de um bloqueio anestésico do nervo responsável pelo controle do diafragma para reduzir sua atividade. A gente localiza o nervo frênico onde ele está passando aqui na região cervical. Então a gente localiza com ultrassom, um paciente sedado. A intenção é você bloquear o nervo aqui e parar o movimento do diafragma desse local. Já está no quarto, vai se alimentar agora, vai fazer fisioterapia. Tá tudo, já está consciente, orientado. Um procedimento semelhante deve ser realizado na segunda-feira. A expectativa dos médicos é de que Bolsonaro receba alta em até 48 horas após essa intervenção. O ministro Dias Toffoli rejeitou um recurso do Banco Central enviado ao STF que pedia esclarecimentos sobre a acariação no âmbito das investigações sobre o Banco Master e manteve a audiência. Então, eu vou voltar ao vivo com a Suane Guerreiro para entender melhor os questionamentos. Quais eram os questionamentos exatamente, Suane, que o Banco Central fazia e o que disse o ministro Dias Toffoli para rejeitar esses questionamentos? Olá novamente, Simone. Então, vamos lá. No documento, o Banco Central, que foi o responsável pela liquidação do Banco Master após a revelação de fraudes bilionárias, cita a preocupação com o que chamou de armadilhas processuais. A acariação está mantida para a próxima terça-feira, dia 30, com a presença do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e com o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. A presença de Aquino provocou estranhamento, tanto que no recurso o Banco Central questionou se o STF, em relação ao STF, se esse diretor participaria na condição de testemunha, investigado ou pessoa ofendida. Diz ainda que a decisão de Toffoli não explica exatamente quais serão as diferentes versões que serão tratadas durante essa acariação. Em resposta, Toffoli disse que Aquino não é investigado e que a presença dele é importante para esclarecer pontos sobre as negociações entre Banco Master e Banco Central. E nós podemos dizer, viu, Simone, que Brasília foi pega de surpresa com essa acariação às vésperas do Ano Novo e também durante o recesso do Judiciário. Um outro ponto que chamou a atenção é que o ministro do STF tomou essa decisão por ofício, sem ter um pedido por parte da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. A PGR, inclusive, recomendou que essa acariação fosse suspensa, porque as partes não foram ouvidas individualmente, mas Toffoli ele não acatou essa recomendação. Simone, volto com você. Ok, Suane, muito obrigada pelas informações. E o Rio de Janeiro está nos preparativos finais para a chegada do Ano Novo. Você sabe que Réveillon é coisa muito séria lá no Rio de Janeiro, né? E em Copacabana, o palco principal está quase pronto.
Quem está lá, pertinho do tal palco, é a repórter Bruna Carvalho. Uma boa noite para você, Bruna. Bom, é uma altura, assim, realmente surpreendente esse palco, né? Equivale a uns 7 andares, mais ou menos. São 25 metros de altura, não é isso? Boa noite. Sim, Simone, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Realmente a altura impressiona. E não é só isso não, olha, são 700 metros quadrados de telas de LED. Essa estrutura que começou a ser montada no dia 15 de dezembro e ele deve ser concluído na segunda-feira. E depois fica liberado para passagem de som dos artistas na terça-feira também. São mais de 2.000 profissionais trabalhando na organização e na execução aqui do evento. Só em toda a praia de Copacabana, incluindo o Leme, ainda foram colocados mais 2 palcos. Existem outros 10 ainda espalhados pela cidade e são 5 pontos de queima de fogos. Então tem aqui em Copacabana, no Flamengo, na Igreja da Penha e também em 2 parques aqui no Rio de Janeiro. A estimativa da Prefeitura é que realmente mais de 5 milhões de pessoas aproveitem essa festa. Vamos conferir agora na reportagem. A programação para a virada do ano desse casal de argentinos foi definida há 2 meses. Vamos estar aqui na praia viendo a Gilberto Gil, también queremos verlo a Ney Matogrosso e a DJ Alok. Mas nem todo mundo já decidiu o que vai fazer. Se der sol, estarei aqui de manhã, faço minhas coisas e aí eu vou definir com o pessoal se eu venho para cá ou não. E opções não faltam. Serão 13 palcos espalhados pelas zonas sul, norte, oeste e centro da cidade. 5 pontos de queima de fogos. A mais longa será em Copacabana, 12 minutos de espetáculo. Mais de 5 milhões de pessoas escolheram o Rio de Janeiro para passar a virada do ano. Metade delas vai estar aqui em Copacabana. Só no palco principal, a festa terá mais de 9 horas de programação. Além dos fogos, um show com 1.200 drones promete marcar a chegada de 2026. E para quem está na corrida para deixar tudo pronto, não tem tempo ruim. Segunda-feira pela manhã já está tudo pronto, para nós já começarmos as passagens de som dos artistas. Há poucos dias da festa, também é possível ver a presença de guardas municipais e policiais militares na orla. Serão mais de 28.000 agentes em todo o estado, contando policiais militares, civis e bombeiros. Segundo a estimativa da Prefeitura, a movimentação esperada para esse ano é 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025. Mais de 3 bilhões de reais serão injetados na economia carioca. Estamos encerrando o ano de 2025 com uma marca histórica. São mais de 9 milhões de turistas internacionais vindo ao Brasil. E no Rio, são mais de 2 milhões. E se alguém ainda tem dúvidas de que a festa vale a pena, esse casal que vai passar a 25ª virada em Copacabana dá a dica. Chegar aqui cedo para pegar um local bacana perto do palco. Hoje já está lotada, a praia está lotada, está festa, a festa já começou. Vou falar de um assunto agora que me deixa nervosa. É que pela primeira vez na história, a Mega Sena da virada vai pagar um prêmio de mais de R$1 bilhão. Mas o que fazer com todo esse dinheiro? São muitos os sonhos dos apostadores. Fila grande, caneta na mão, bilhete entre os dedos. E na cabeça um pensamento só. E se for dessa vez? A Mega da virada agora promete um prêmio histórico, R$1 bilhão. É dinheiro que não acaba mais e sonho que começa antes mesmo do sorteio. Meu sonho é uma chácara. O valor subiu depois que ninguém acertou as 6 dezenas do último concurso. Resultado, a expectativa só aumenta. Nas lotéricas tem quem venha sozinho e quem faça a aposta em grupo para dividir a fé e o prêmio, claro. Como eu tenho muitos parentes, filhos, netos e tudo mais, é uma distribuição justa para cada um. A gente vai passar para os filhos e uma partezinha que sobrar a gente doa para uma entidade para ajudar, né? A aposta simples custa R$6. A chance, uma em mais de 50 milhões. Difícil? É, mas para quem acredita, impossível mesmo é não tentar. E aqui na lotérica o clima é esse. Pessoal escolhendo o número aleatório, anotando aquele número que sonhou ou levando em consideração até o aniversário dos próprios parentes. Mas o que não falta aqui, vocês podem ter certeza que são sonhos. Tem número que já virou figurinha carimbada nos sorteios.
O 10 lidera a lista dos mais premiados da história. Mas, no fim das contas, cada volante preenchido carrega uma história diferente. E a mesma esperança, claro. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, às 10 da noite. E até lá, o Brasil inteiro segue apostando, porque se não ganhar, pelo menos sonhou grande. A gente tem enfrentado muitas altas temperaturas, né? A gente tem falado disso ao longo de todo o jornal. E com esse calor, não dá para ficar sem água fresca, certo? Agora eu te pergunto, e se essa água vier de uma tradição das cozinhas brasileiras? Eu estou falando do filtro de barro, que já foi premiado como um dos melhores sistemas de purificação do planeta. Mas você sabe como ele é feito? Nós fomos até o município de Indiana, no interior de São Paulo, para mostrar essa produção artesanal. Em meio a tantas tecnologias, o filtro de barro é uma preciosidade brasileira que se destaca pela qualidade. É considerado o melhor sistema de filtragem do mundo, segundo uma pesquisa norte-americana. Nós viemos até esta cerâmica que fica em Indiana, na região oeste paulista, para descobrir por que ele ainda é tão vendido. Aqui, eles são o carro-chefe. Por mês, a produção pode chegar a 4.000 unidades. O processo para fabricar o filtro é 100% artesanal. Tudo começa com a preparação da argila. São 2 tipos, a amarela e a escura. Por semana são usados 22 metros cúbicos do produto. Depois vem a mistura com água. O barro pronto passa por esta máquina chamada pipa e depois pelo cilindro. Após essas etapas, a massa descansa durante um dia inteiro e só quando passa pela sovadeira fica pronta. O seu Aparecido é um dos ceramistas. Ele faz esse trabalho há mais de 3 décadas e não tem ideia de quantos vasos e filtros já produziu nesse período. Começar a aprender é mais difícil, mas depois a gente vai aprendendo tudo, aí acabou, aí vai embora. Faz de olho fechado hoje. Quase. Quem conhece os benefícios não abre mão de ter um filtro sempre por perto. A Juliana deixa um na loja de bolsas para ela e também para servir água fresquinha aos clientes. O custo para manter o filtro é baixo, né? E a gente percebe que os clientes gostam bastante porque a água sempre fica fresquinha. O segredo não está só no material usado ou no cuidado com o trabalho. É que tem um diferencial que não pode faltar para que os filtros produzidos em Indiana ganhem o Brasil. É o amor. Qual que é o segredo que o senhor acha que tem? Acho que é gostar, porque senão não fica tanto tempo não, tem que gostar. Eu gosto. Na região norte, as chuvas intensas fizeram o rio Acre transbordar. Em apenas 24 horas, as águas subiram quase 4 metros. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, na manhã deste sábado, o rio Acre alcançou a marca de 14 metros e 3 centímetros e superou a cota de transbordamento, que é de 14 metros. Ruas ficaram alagadas em bairros e áreas próximas aos igarapés de Rio Branco. 13 famílias foram retiradas de suas casas e encaminhadas para uma escola municipal. Estamos atendendo, monitorando, verificando toda a situação desses bairros, mas é que são muitos bairros e milhares de famílias afetadas ao mesmo tempo. Enquanto aqui no Brasil o calorão atinge muitos estados, o problema nos Estados Unidos é o frio extremo. Os estados de Nova York e Nova Jersey chegaram a declarar situação de emergência por causa de uma nevasca. Em Nova York, a sempre movimentada Times Square ficou assim, branquinha. Alguns turistas se divertiram e aproveitaram para tirar fotos. Mas a nevasca também provocou transtornos e deixou cerca de 23 milhões de pessoas sob alerta. Em algumas áreas, o acúmulo de neve chegou a 25 centímetros. Em toda a região nordeste dos Estados Unidos, os motoristas foram orientados a evitar as estradas por causa do risco de acidentes. Mas o principal problema foi no setor aéreo. Mais de 14 mil voos domésticos e 2 mil internacionais foram atrasados ou cancelados. Tudo isso numa época do ano de muito movimento nos aeroportos do país. A Prefeitura de Praia Grande, na Baixada Santista,
proibiu a venda de alimentos como churrasco e até queijo coalho na faixa de areia. A proibição inclui também óculos de sol. A determinação, é claro, dividiu opiniões. Queijo coalho, churrasquinho, óculos de sol, tudo isso é a cara do verão. Mas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, os banhistas que quiserem comprar esses itens vão ter que passar vontade. O cada um todos pagam, mas a gente trabalhamos, eu mesmo, outro rapaziada aí, limpo, direitinho, queijinho novo. Não deixamos o queijo passar de um dia para o outro. Muita falta mesmo, porque a gente gosta de comer um queijinho, um churrasquinho. Essas coisas que eles vendem, a gente é muito saboroso. Eu gosto bastante. Entre os itens proibidos estão as raspadinhas, queijo coalho, churrasco e as bebidas alcoólicas. A lista também inclui pipas, roupas, óculos de sol e artigos de praia, com exceção de brinquedos infláveis, que seguem sendo permitidos. De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, a regra visa evitar principalmente o risco de contaminação, porque os carrinhos de ambulantes não oferecem condições adequadas para armazenamento e preparo, especialmente no calor. A decisão, porém, atinge em cheio os comerciantes que veem no verão o período mais importante para as vendas. A Josefa vende óculos de sol na areia da Praia Grande há 5 anos e teme que a fiscalização prejudique os negócios. Eles tiram um painel desse, eles estão tirando o aluguel da gente, eles estão tirando comida, eles estão tirando o pau de cada dia, entendeu? Isso a gente fica muito triste. Para verificar se as regras estão sendo cumpridas, a Prefeitura iniciou a Operação Verão, que começou no início do mês e vai até o Carnaval. São 50 servidores reforçando essa fiscalização durante a temporada. O trabalho envolve a verificação de condições de higiene e cumprimento do Código de Posturas da cidade. Os agentes fazem a apreensão dos itens proibidos caso estejam sendo vendidos. E a multa pode ser de até R$ 1.500 para quem não cumprir as normas. O que nós recomendamos quanto fiscalização é para que as pessoas procurem os ambulantes que têm licenças, que passam por inspeções de vigilância sanitária. Então, por enquanto, o churrasquinho e o queijo coalho vão ficar só na memória. Eu acho válido, a pessoa poder comer alguma coisa na praia e válido para eles também que precisam trabalhar e ganhar o dinheiro deles. Então, eles oferecem, o produto e você compra se você quiser. A Rússia lançou hoje um ataque em larga escala contra Kiev. Para Volodymyr Zelensky, os bombardeios são uma resposta de Moscou contra os apelos pela paz. Amanhã, o presidente ucraniano vai se reunir com Donald Trump na Flórida para tratar dos avanços nas negociações com os russos. O barulho que vem do céu é o aviso que o terror está prestes a recomeçar. Do chão, a artilharia tenta derrubar os drones. Mas vários escapam do sistema de defesa para atingir o topo e os primeiros andares dos prédios. Não há lugar seguro. Em quase 12 horas de ataques, o principal alvo foi a capital Kiev. O trabalho de resgate, que começou no meio da madrugada, continuou durante o dia. Segundo a prefeitura da capital, 4.000 prédios residenciais tiveram abastecimento de energia afetado. Em 1/3 da cidade não há luz nem aquecimento. Apesar das imagens, a Rússia alega que os alvos eram militares. O ataque acontece um dia antes do encontro entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Para muitos ucranianos, como Tetiana, é sinal de que o objetivo de Moscou não é o fim da guerra. Eles fingem que querem a paz, mas na realidade todos nós sabemos que eles não querem, diz a moradora de Kiev. A caminho dos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky avisou que há concessões que não está disposto a fazer. Além de reivindicar o controle da usina nuclear de Zaporíjia, tomada pelos russos em 2022, o ucraniano afirmou que não vai reconhecer como russos territórios tomados do seu país, ainda que vingue a ideia apresentada pelo governo dele de congelamento das linhas de combate. Se isso acontecer, a Rússia permaneceria com controle de quase 20% da Ucrânia. Pela proposta apresentada pelos ucranianos, essa questão, a mais sensível de todas, seria resolvida por vias diplomáticas. Além disso, a Ucrânia se recusa a entregar este pedaço do território no leste do país, que ainda está sob seu domínio.
Os russos tomaram a maior parte, mas querem todo o estado de Donetsk. Outro ponto de discordância é a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia, como parte das garantias de segurança exigidas por Kiev em caso de novos ataques. É preciso convencer não apenas os russos. Antes do encontro com Trump, Zelensky conversou com o premier canadense Mark Carney e com vários líderes europeus para definir uma estratégia ainda mais importante no momento: como lidar com aqueles que eram aliados e que agora são vistos também como ameaça para o futuro da Ucrânia. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fique agora com o Esquadrão da Moda. Uma boa noite, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau!